Fala, meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, então, após finalizar as 7 mensagens das igrejas do Apocalipse, eu darei continuação ao livro de Apocalipse, a partir do capítulo 4, no qual o apóstolo João teve uma visão do trono do céu, que foi concedida por Jesus Cristo, né? Então, vamos ao vídeo. Depois destas coisas, que são as mensagens às igrejas, né? Olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Ou seja, ele foi arrebatado espiritualmente, ou seja, não foi a carne dele que foi levada para lá, mas o espírito dele foi levado diante do trono de Deus. Diante do trono havia um assentado sobre o trono, que era o Criador. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante a pedra jaspe e sardônica. O arco celeste, o arco-íris, estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. Tá, então antes de passar para continuação, eu gostaria de comentar uma coisa. Percebam aqui que ele não conseguiu descrever de uma maneira direta o Criador. Então, assim, a glória do Criador é algo tão magnífico, tão resplandecente, que você nem consegue enxergar o rosto dele, primeiramente, né, de tanto brilho que tem. E é algo, assim, impossível de explicar em termos humanos, né? Então ele tentou explicar aqui, falando sobre as pedras preciosas, que tinham o arco-íris em volta, mas é muito difícil de explicar, né? Ele simplesmente viu Deus. Então, ao redor do trono tinha 24 tronos, e sobre os tronos estavam assentados 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, que representam a pureza, né? Então estes tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, este número 7, ele se repete múltiplas vezes na Bíblia, né? Então, 7 candelabros, esses 7 Espíritos de Deus, as 7 igrejas do Apocalipse, que mais? Tem muito mais coisa, que é 7 vezes, até me esqueci aqui. Enfim, mas esse número 7 representa completude, significa perfeição, né, divina. Então, assim, eu não acho que vale a pena nós entrarmos muito nesse estudo na numerologia, até porque isso é algo que o inimigo usa muito, né? O próprio inimigo utiliza, porque o 9 simboliza não sei o que, o 11, enfim, eles têm essas coisas, sabe? Só que Deus é o dono de todos os números, sabe? Então, todas essas coisas, assim, astrologia, numerologia, leitura de mão, feitiçaria, são coisas que são abomináveis a Deus, as quais nós não devemos estar preocupados, sabe? E isso tudo, né, as leis de Deus são coisas que são para o nosso bem, né? Não são proibições, assim, que é porque Deus é chato, não. É porque Ele criou esse universo, as leis dele. E se você mexe com essas coisas, você vai estar se afastando dele e abrindo portas para demônios, que são reais, né? Não vou entrar nessa discussão aqui, mas você vai estar abrindo portas para demônios, mexendo com coisa de ver o futuro, cartomante, essas coisas. Todos esse tipo de coisas, assim, né? Pessoas que falam com os mortos, enfim. Então, por Deus nos amar, Ele deixou as suas leis, né? Tem as leis do Velho Testamento, os mandamentos, entre outras coisas. Então, tudo que Deus fala é para o nosso bem, né? Porque Ele nos ama. Então, quem somos nós para não questionar? Porque questionar é uma coisa interessante, que faz você ficar mais inteligente, né? Mas para, assim, se rebelar contra Deus, quem somos nós?
Ele é o dono da sabedoria, então nós devemos pedir para ele a sabedoria para compreender, então, aquilo que nós não compreendemos. Então, continuando, no meio do trono e ao redor do trono haviam 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Aqui são coisas um pouco complexas, né? Seres celestiais, né? Devemos entender que é uma visão espiritual que é um pouco difícil de entender mesmo, né? Então, o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um bezerro, o terceiro animal tinha o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante à águia voando. E os 4 animais tinham cada um 6 asas, ou seja, seres angelicais, né? Eu só não me lembro se são serafins ou querubins. Acho que são 4 seres viventes, assim, uma espécie específica de anjo, se eu não me engano, que ficam louvando a Deus. É isso mesmo, ó. Então, cada um deles tinha 6 asas, né? E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Então, assim, vocês já devem ter visto imagens, né, de anjos, assim, cheios de olhos. É um negócio até assustador, né? Por isso que eles têm que falar, não temam, não temas, quando o anjo aparece para a pessoa, né? Então, óbvio que existem anjos, assim, com formas humanas, né? Apenas com asas, né? Que são os anjos normais, anjos mensageiros, diversos tipos de anjos. Mas existem esses anjos, assim, com aparências bizarras também. Então, eles não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Por quê, meus amigos? Porque Ele é eterno. E quando os animais davam glória, honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. Ficou até meio repetido esse versículo 9 e 10 aqui. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então, assim, não tem nem como imaginar o tamanho da glória de Deus. Meu Deus do céu. É por isso que você não tem que ter medo, sabe, de demônios, dessas coisas do inimigo. Porque quem nós temos que temer mesmo é o Criador. Porque Ele tem poder para te lançar no inferno ou para te conceder a vida eterna. Então, e Ele tem o controle sobre tudo. Então, é isso que nós devemos fazer, buscá-lo, né? Então, como foi dado o poder ao Deus deste século, né? Ao Deus deste mundo, o diabo, como foi dado o poder a Ele engana as pessoas, né? Ele é o pai da mentira. Então, Ele concede aos seus servos, sejam eles artistas que vendem sua alma, sejam eles os verdadeiros satanistas, né? Que são uma minoria, assim, poucas pessoas, sei lá, milhares, eu acho, de verdadeiros satanistas, assim, que têm poderes, né? Através dos demônios. Esses são uma grande minoria, assim, né? Que fazem os sacrifícios e tal, essas coisas. Porque a grande maioria dos servos de Satanás são pessoas que estão no engano, né? Que estão envolvidas com demônios de baixo calibre. Então, são pessoas, às vezes, que por dentro elas sabem que elas estão fazendo coisas erradas, mas que não têm plena consciência do ocultismo com que elas estão se envolvendo. Então, é aquilo que eu estava dizendo. Aí entra em conteúdos até um pouco polêmicos, né? Mas são coisas meio óbvias que são erradas, né? Então, cartomante, feiticeiras, mágicos, não diria todos assim, né? Mas na Bíblia fala que Deus não gosta disso, né? De coisas ocultas assim. E, sabe, pessoas que falam com os mortos também, porque você está envolvendo com espíritos ali, né? Porque quando a pessoa morre, o espírito dela vai para Deus. Ou se, né? Eu não tenho certeza de nada também. Se algum espírito humano, de alguma forma, ficar preso aqui, através de um fantasma, né? Nesse sentido, não é para você se comunicar com ele. Não existe isso de espíritos bons. Isso é uma mentira para que as pessoas se corrompam, entendeu? Então, não existem espíritos bons que você tem que ficar fazendo brincadeira de copo, essas coisas. Isso aí é tudo... são coisas malignas, sabe?
Então, não mexam com essas coisas. Busquem a Deus e isso nos basta, né? Isso nos basta. Então, eu nem quero falar muito sobre essas coisas. Eu queria finalizar o raciocínio só, que eu comecei a falar um monte de coisa, cara. Peraí. Então basicamente assim, essas coisas, né, espirituais assim, que Deus não quer que você se envolva. Então, esses seres, eles estão em volta de Deus. Agora voltando, né, para finalizar aqui. Esses seres viventes estão em volta de Deus louvando Ele de dia e de noite, sem parar. É algo glorioso, eles não sentem cansaço, eles não sentem, tipo, dor, assim. Eles estão lá felizes com energia, louvando a Deus, porque eles estão perto da glória de Deus, que é a fonte de tudo, assim, da energia, da sabedoria, da bondade, da perfeição, enfim. Então, por isso que ele é digno de receber tudo, porque ele que criou tudo, pela vontade dele. Pela vontade dele são e foram criadas. Então, é isso. Peço perdão pelas divagações. Vou tentar ser mais objetivo nos próximos vídeos, mas espero ter agregado alguma coisa. Este capítulo 4 do livro de Apocalipse, e a partir de agora, né, são capítulos complexos que envolvem, assim, até é necessário, né, você ter um estudo bíblico mais profundo, assim, exegese, né. Não que seja necessário você ter um estudo de teologia para isso, porque o próprio Deus pode ir revelando para você, né, conforme você busca, mas de toda forma são assuntos complexos, né, que eu espero que vocês tenham compreendido. Mas este então foi o 4º capítulo do livro de Apocalipse, e em breve eu farei o 5º, que é tipo assim, capítulo magnífico, que é simplesmente Jesus Cristo sendo o único ser desse universo digno de abrir o livro, que é o livro que contém os selos do Apocalipse. O livro ao qual, conforme Jesus vai abrindo, faz com o desenrolar do Apocalipse, que é simplesmente o fim desta terra, no qual no fim ocorrerá o julgamento final, e simplesmente o início da vida eterna com o Criador para uns, e para outros a ira de Deus, o tormento, o qual, creio eu, né, isso é uma discussão, né, alguns acham que é o tormento eterno, porque está escrito, né, em algumas traduções que é um tormento eterno. Outros que estudam hebraico, grego, dizem que o tormento não é eterno porque Deus não é um torturador, então ele não vai torturar simplesmente as pessoas pela eternidade por erros que elas cometeram por um período nessa terra, né? Então, existe um estudo falando que o que dura para tudo sempre é a fumaça, né, que é a consequência de seus pecados, mas que eles não serão torturados pela eternidade, apenas conforme as suas obras, como diz a Bíblia, e depois os seus espíritos serão extintos, né? Então é algo complexo de debater, né? Mas eu trouxe aqui algumas ideias para vocês pensarem. Mas então é isso. A partir do próximo capítulo, o negócio começa a ficar bom. Então, meus amigos, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você discorda de alguma coisa, se você acha que eu tenho que falar mais de alguma coisa, ou me dispersar menos e ser mais direto, enfim, deem a opinião de vocês. Eu estou disposto a mudar também. O mais importante aqui que eu não vou mudar, né, é que eu quero passar a mensagem da Bíblia para vocês. Mas deixem aí sua opinião, seu gostei, seus comentários e tudo mais que as pessoas vivem falando aí no YouTube, mas tanto faz para mim, porque eu só quero espalhar a palavra de Deus. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado, que Deus te abençoe grandemente, um forte abraço e até a próxima.